Bom dia, turminha. Tudo bem? Espero que estejam bem. Professor Sérgio, do setor surf, da Escolinha do Perequiaçu. Vamos dando seguimento aqui à nossa 14ª videoaula, falando sobre o surf. A aula passada a gente falou um pouquinho sobre as pranchas, né? Está relembrando, né? Seguindo nossa sequência. Falando um pouquinho sobre as pranchas, modelos, materiais, a aplicação de cada prancha para cada segmento do esporte, free surf, competição, hobby, né? Então a gente falou sobre um pouquinho da prancha. Hoje a gente vai voltar um pouquinho a falar sobre aquilo que a gente falou no começo das nossas videoaulas, que é a respeito dos materiais um material de segurança e o outro material que é super importante para a gente estar utilizando na prática esportiva, que é o leste e a parafina, né? Pô, professor, mas precisa de um vídeo inteiro, uma aula inteira só para falar sobre isso? Sim, a gente precisa. Se você chegar na praia e for fazer o seu surf e você não tiver a sua parafina, a sua prancha lisa, você não vai conseguir pegar onda. Então falar que a parafina não é importante, a gente vai estar falando uma mentira. A parafina é super importante, porque sem a parafina não tem surf. Você não consegue ficar de pé em cima da prancha se você não utilizar a parafina, é impossível, a prancha escorrega demais, né? Então não tem como a gente utilizar o nosso surf sem a parafina, por isso que ela é importante sim, pode parecer uma bobeira, mas ela é super importante, tá? E a mesma coisa a gente falar do nosso lash, né? O uso dele é obrigatório, né? A gente tem que utilizar, né? Sempre lembrando que o lash é um equipamento de segurança, né? Segurança para a gente e para os outros. Isso já foi falado, acho que se eu não me engano, na nossa segunda videoaula, né? Foi uma das aulas super importantes que a gente falou sobre segurança. Bom, mas vamos voltar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a parafina. Qual a importância da parafina e que tipos de parafina a gente tem, né? Antigamente tinha uma parafina só, né? Mais antigamente, não tinha tantos modelos como a gente tem hoje, né? Aí variava de marca para marca, uns gostavam daquela parafina, né, por causa do cheiro, por causa que ela era mais mole, uma mais dura, né, e variava muito do tipo de fabricante que fazia, né. Geralmente eles faziam as parafinas redondas nas forminhas, né, elas vinham redondas, embaladinhas, às vezes sem até a embalagem, né. Hoje mudou muito, a gente tem parafinas redondas, tem parafinas em tabletinho de 3, tabletinho de 4, tabletinho de 5, quadradinha, retangular, tem diversos formatos, tá? E a gente tem também diversos materiais, né, para ser feita a parafina. Ela tem umas mais densas, umas menos densas, mas o principal fator que a gente fala sobre a diferença de uma parafina para outra é em relação à rigidez dela, né? O material, se ela é um pouco mais dura, mais firme e um pouco mais mole. Mas, pô, professor, por que tem essa diferença? Vamos se basear pela temperatura, né? Como ela é mais mole, a parafina é um pouquinho mole, liguenta assim, a gente tem que se atentar às condições climáticas, né? Não só da temperatura nossa, como a temperatura da água também, principalmente a temperatura da água. Então o que acontece? Se a gente está num lugar muito quente, a gente tem uma parafina muito mole, ao passar na prancha, tá? Essa parafina ela vai derreter, ela vai escorrer, ela vai ficar muito mole, né? Ela não vai ficar tão abrasiva, ela meio que vai ficar meio tipo que nem um creme na prancha. Isso aí dificulta também a passagem da parafina na prancha, né? E até mesmo na hora da gente ficar em pé, né? Que ela não vai ter uma aderência tão legal no nosso pé, o pé vai ficar se movimentando. Então o interessante é o quê? Se a gente tem uma água quente, a gente passar uma parafina um pouquinho mais dura, né? Que já está geralmente indicando na própria embalagem da parafina, né? Cold water, né? Que seria para água gelada, né? Então a gente pega uma parafininha mais dura, para água quente. Agora, se a gente estiver no inverno, ou em algum outro país, algum outro local, ou até outra cidade, que nem, por exemplo, no sul do país, que a gente tem águas mais geladas, temperaturas mais frias, a gente vai pegar uma parafina um pouquinho mais mole, né? Que a gente vai ter mais facilidade de passar na prancha. Outra coisa, galera, tem que ter atenção ao jeito que a gente passa a parafina na prancha, né? A parafina tem toda uma técnica especial de passar, né? Geralmente os alunos iniciantes eles já começam passar parafina, né, tentar espalhar parafina, né, principalmente depois que a gente já tem parafina na prancha,
é mais fácil, né? A gente pode passar de qualquer jeito que ela gruda, né? Mas o jeito ideal de se começar a passar parafina na prancha, né, da gente ensinar nossos alunos, ou mesmo a gente está passando depois que tem, é a gente segurar firme na nossa parafina e passar fazendo movimentos circulares, com um pouquinho de pressão na mão, tá vendo? Assim a gente vai espalhando a parafina por igual, né, na prancha inteira, e ela, de uma maneira mais fácil que a gente encontra dela, realmente se fixando na prancha. Outro, parece bobeira, né, mas a gente, lembrando que a gente está aqui num aprendizado, né, a gente está dando aulas de surf, então para alguns isso é óbvio, mas para o iniciante, para o aluno iniciante que nem a gente, não é tão óbvio assim, né? Onde passar parafina na prancha? A gente vê aluninho já logo no começo já passando parafina na prancha inteira, no bico da prancha, né? Então não tem necessidade da gente passar parafina no bico da prancha, né? A gente vai passar parafina apenas aonde a gente coloca o nosso pé, né? Ou onde a gente também vai apoiar o nosso peito, né? Para a gente, na hora que a gente for remar, também tem esse contato do peito com a prancha. Se também não tiver parafina, a gente vai meio que sambando em cima da prancha com o nosso corpo, né? Na hora da remada. E a gente sabe que a remada é importante a gente estar bem retinho, bem posicionado, evitando essas oscilações do corpo, né? Então é muito importante a gente estar com a parafina também, não só na hora de ficar em pé na prancha, mas como na hora da remada, né? Que ela vai também segurar o nosso corpo. Então a gente vai passar a parafina até onde a gente vai usar aqui nosso peito, onde vai colocar nosso pé, e deslizar pela prancha toda aqui, até aqui atrás. Por que, professor? Não podia colocar só na partezinha que a gente for pôr o pé? Sim, de repente a gente poderia colocar, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente erra, às vezes a gente está numa determinada situação, que a gente, ou na hora que a gente vai subir na prancha, a gente coloca o pé, nem sempre a gente coloca, depois que a gente já tem um tempo de surf, sim, a gente já consegue colocar a prancha no lugar, o pé no lugar certo. Só que a gente está na iniciação, às vezes a gente não consegue. Então é importante a gente ter bastante parafina colocando assim nessa parte do peito para trás, porque se no caso o seu pé de trás vem um pouquinho mais para frente fora do astordex, se não tiver nada de parafina aqui, não dá nem tempo de você acertar seu pé. Você pisou, já vai escorregar, você já vai cair. Então, tendo parafina por toda a prancha, a gente consegue, mesmo que a gente pise errado nessa prancha, um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, que a gente não escorregue e dê tempo da gente se arrumar depois do posicionamento dos nossos pés, né? Outra coisa, você vai ver às vezes, hoje em dia, os atletas, tal, né? Que nem a gente falou sobre a evolução do esporte, as pranchas estão cada dia menores, né? Mais parecidas com skates, elas estão bem menorzinhas, né? E o surfista, ele se movimenta muito na prancha, parece que não, a gente acha que a gente só coloca o pé no lugar e vai até o fim. Não, né? Dependendo do tipo de manobra que você vai fazer, se você vai entrar dentro de um tubo, por exemplo, você vai ter que deslocar o seu pé da frente mais para frente da prancha, o pé de trás mais para o meio da prancha, para você adquirir mais velocidade. Então o surfista está se movimentando na prancha também. No longboard se movimenta mais ainda. E essas pranchinhas pequenas, como elas estão diminuindo o tamanho, você vê que elas têm parafina até quase o bico mesmo, porque ela tem pouca área, né? Então você vê que a parafina vai até lá. Outro fator também, mas por que tanta parafina? Porque o surfista vem, né? Às vezes na onda, ele dá um aéreo, não cai tão certinho na prancha, se ele pisa um pouquinho fora, é importante que também tenha parafina para ele conseguir voltar na manobra e conseguir surfar. Tá, galera? Então parece que não tem tanta importância, mas vocês viram que a utilização da parafina é de suma importância, né? A gente tem várias aplicações e qualidades também. Outro fator a ser falado aqui em relação à parafina é a troca da parafina, né? A gente, que nem essa parafina, essa aqui é um bom exemplo, né? Essa prancha minha aqui, ela já está com a parafina já vencida. Como que a gente percebe que ela está vencida, né? Quando você vai usando a parafina, o primeiro sintoma é você ver que tem bastante, a prancha fica mais pesada, que tem excesso de parafina, né? Ela fica com muita parafina, a parafina já vai ficando mais dura, né? Já não tem tanto poder de abrasivo, né? Ela vai ficando mais dura, mais ressecada, então ela já não gruda tanto o pé. E quando você passa essa parafina por cima, ela já dura menos, né? Você passa um pouquinho, você usa uma bateria, na próxima ela já fica velha, parece que ela se engloba a outra e fica ruim, né? Então o interessante é o quê? A gente utilizar a parafina todo dia vindo ao relinho, a gente colocar um pouquinho de parafina por cima, mas a partir do momento que a gente vê que tem muita parafina por baixo, parafina ressecada,
a gente tem que tirar essa parafina. A gente deixa ela um pouquinho no sol, qual a maneira mais correta de a gente estar tirando essa parafina. Deixando ela um pouquinho no sol para facilitar, né? Se ela está ressecada, está dura, fica mais difícil de você passar o raspador. Agora, se você deixar ela um pouquinho, uns 10 minutinhos no sol, né? Ela vai ficar mais derretida e fica mais fácil de você raspar essa parafina. Então a gente vem com o raspador, tira essa parafina toda, obviamente não joga essa parafina na areia, né? Então a gente vai tirando, vai fazendo uma bolinha, né? Descarta depois. Lá na escolinha municipal de surf, no Perequiaçu e lá na Praia Grande, a gente já tem os coletores, né? De parafina, então um lugar para reciclagem também, se quiser deixar na escolinha, a gente tem lá um lixo que é só para parafina. Então a gente tira. Se quiser limpar, depois a gente pode passar um removedor na prancha, ou se a gente tiver no sol, até a própria areia da praia, se você dá uma passadinha com a areia assim na prancha, ela já tira também o excesso e a prancha vai funcionar como uma lixa, a prancha vai ficar bem limpinha. Beleza, galera? Então a gente falou sobre um pouquinho da parafina, as aplicações, a importância dela. E agora a gente vai falar vou retomar aqui a parafina, a gente não tinha falado. Então a gente vai retomar agora um pouquinho sobre o lash, né? As funções a gente já falou aqui, lógico que não é deixar a prancha sempre ligada ao surfista, nossa prancha é a nossa salva-vidas, nossa melhor amiga dentro da água, né? Então é importante a gente estar, principalmente os aluninhos, né? Para os mais experientes, não tanto agora para os alunos, é super importante esse contato deles estarem perto da prancha, então a gente tem que estar utilizando o lash, equipamento obrigatório, né? Para a segurança nossa, para a segurança dos outros, caso você caia, essa prancha não ir se deslocando pela onda até acertar a cabeça de alguém, de algum banhista lá na praia, isso a gente não quer, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o lash, as aplicações, tipos, né, e quais a manutenção, quais os cuidados que a gente tem que ter com o lash. Vamos falar primeiro sobre os tipos, né? Primeiro, o que a gente pode encontrar? Largura da peseira, né? Tem lashes que são mais largos, né, são mais confortáveis e mais seguros também. Tem lashes que são mais finos, né? Então, geralmente, se o lash for para ondas pequenas, né, um lashinho um pouquinho mais fino, ele não vai ter uma peseira tão exagerada, uma tornozeleira tão exagerada, ele vai ter uma tornozeleira mais fina. Não tem a necessidade de ter uma tornozeleira tão larga se o lash for fino também, né, para ondas pequenas. Né? Então esse lash, você vê que tem uma peseira média, não é nem tão fina nem tão larga, né? A grossura dele é 6 mm, é um lash intermediário, então ele serve para ondas pequenas e ondas grandes, não tão grandes, né? Mas até que um tamanho legalzinho ela suporta. Então como eu só tenho um lash só, eu uso um lash intermediário, né? Agora, se você vai surfar, se você tem condição de ter mais lash, você poderia ter um lash um pouquinho mais fino, né? Para surfar ondas menores, para não ter tanto arrasto, né? A hora que você vem surfando, essa cordinha ela vem arrastando no mar. Então, para você ter um pouquinho menos de arrasto na onda, né? Como a onda está menor, ela não vai ter tanta velocidade, né? Ela tem um pouquinho mais de arrasto, para você reduzir o arrasto, você usa um lashinho mais fino. Agora, se você for surfar em umas ondas maiores, lugares maiores, né? Com ondas grandes, o interessante é o quê? Você ter um lash um pouco mais comprido, né? E um pouco mais grosso. Para quê? Para a hora que você tomar uma vaca, a onda esticar, ele ter mais resistência, né? Então a gente falou aqui sobre a peseira. Outra parte importante que a gente tem no lash aqui, ó, que ninguém às vezes sabe, é essa pecinha aqui de ferro, que é o distorcedor. O que é o distorcedor? O distorcedor nada mais é do que uma bolinha. Para o lash, ele não é fixo na peseira, tá vendo? Ele tem tipo uma bolinha giratória aqui, né? Então tem vários tipos de distorcedor também. Tem esse com ferrinho, tem outros que já é com uma bolinha dentro, tem outros que é já de um outro material, um pouquinho mais resistente, né? Porque para o lash ter esse giro, né? Porque às vezes a prancha vai girando, se não tem esse giro, ó, o que acontece com o lash, ó, tá vendo, ó? Se não tem o distorcedor, ó, ele vai ficar todo enrolado, ó, tá vendo? Ele vai diminuir o tamanho, isso aí, ó, a hora que estica ele não funciona direito. Então ele tem o distorcedor justamente para evitar esse tipo de giro no lash, esse nó que dá no lash, tá bom? Ó, o distorcedor funcionando aqui, ó. Beleza, galerinha? Geralmente ele tem distorcedor numa ponta e na outra também, ó. Nas duas pontas ele tem distorcedor. Aqui a peseira que vai colocada não é a peseira, né? Aquela parte do véu que vai colocada na prancha, né?
Então, galera, a gente falou sobre os tamanhos, né? Então, a gente tem os mais curtinhos, né? Para uma onda pequena, quando você solta a prancha vai para frente, ela estica o leste e volta. Então, se você está numa onda pequena, ela não tem esse empuxo tanto, né? Ela não leva a prancha com tanta força. Então, a gente não precisa ter uma cordinha tão grossa e tão comprida, né? Agora, no caso da gente ter uma prancha um pouco mais pesada, ou a gente está surfando ondas maiores, a gente precisa ter um leste mais grosso, no caso do longboard, por exemplo, ou de uma ganzeira, né, um dudinho um pouco mais forte, a gente precisa ter um leste não só mais grosso, tá, espessura, quanto de comprimento também. Por quê? Quando a gente cai da prancha, esse leste, ele é de borracha, tá vendo? Ele tem uma elasticidade. Então, o que acontece com a prancha? A prancha, ela vai ser puxada pela onda, ela vai esticar esse leste. E às vezes a prancha volta com tudo. Então, se você tiver uma prancha muito pesada ou tiver uma condição de mar muito forte, a hora que essa prancha esticar, se ela for bem pesada ou se a onda for bem forte, ela vai esticar muito. E se seu leste for curto, ele vai voltar com tudo para cima de você. Então é importante, o longboard, que é mais pesado, ou umas ondas mais, a gente tenha mais tamanho de leste. Para quê? Para ela ter mais espaço para esticar e ela não voltar com tanta velocidade assim a ponto de querer machucar o aluno ou o surfista. Beleza, galerinha? Então você vê que tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação. A gente pensa que às vezes é só um motivo, né? Mas a gente sempre tem as funções e as aplicações e determinado tipo. Cada vez mais vocês vão perceber que cada material, cada coisa depende do surfista, das condições do mar. Então a gente tem sempre se basear isso aí, aonde você vai surfar, que praia você vai surfar, que prancha que você tem, para usar aquela prancha para aquela função. Então não é tão simples, parece simples, mas não é tão simples assim. Tem vários detalhes que englobam o esporte, beleza? Outra coisa, galerinha, quando a gente chegar na praia, vamos falar um pouquinho sobre a conservação do nosso material, que é super importante, né? A gente sabe que a água salgada, né, ela não funciona muito bem com partes metálicas, né? Por quê? Por causa da corrosão, né? Enferruja. Às vezes o material é de inox, mas mesmo assim pode ser que junto tenha alguma pecinha de ferro, né? E o que acontece? Água salgada com ferro, né? Ou mesmo com tecido, né? Tem um desgaste maior, né? Se a gente entra na água com a nossa bermuda e deixa a nossa bermuda com água salgada, deixa ela no sol, você pode ver que às vezes ela vai ficar dura. Você coloca ela no chão, ela fica dura. Por quê? Por causa da água salgada. E não é diferente do nossa peseira e do nossa cordinha e do nosso leste. O importante é o quê? Sempre que a gente sair sempre que sair do mar, se possível, se estiver na praia, a gente lavar o nosso leste com água doce, passar água doce, tirar a areia da peseira, né? Tirar a areia, tirar o excesso de água salgada na praia. Caso a gente não esteja uma ducha na praia, o que a gente faz? Chegando em casa, né, a gente tira o nosso leste da prancha e passa uma água geral, galera. Então, não só na prancha, quanto na nossa cordinha, quanto na nossa bermuda, lava todo o nosso equipamento com água doce, para evitar esse tipo de abrasividade no leste. Outra coisa importante também, com o uso, né, com a exposição ao sol, evitar de deixar nosso leste exposto ao sol muito tempo. Lógico, quando a gente estiver surfando ele vai ficar exposto, mas a partir do momento que você tirou da água, conserva ele limpo, lavado, em um local seco. Para quê? Para evitar que ele se resseque. Tá? O leste ressecando, o que pode acontecer? À medida que você faz essa dobra aqui, vai surgindo pequenas boqueiras, pequenos rachos, né, de ressecado, né? Esse é o primeiro sinal que o seu leste está ruim para a prática do surf, porque ele vai ter um quebradinho no meio, às vezes ele vai esticar, você já vai ver na boqueira, pode ser que ele não estoure tão rápido, mas uma hora ou outra ele vai estourar naquele local, né? Então a gente não pode surfar correndo esse risco. Então é sempre bom a gente estar analisando o leste, ver se ele tem boqueira, se ele está ressecado. Caso ele esteja ressecado ou não estando em condição, é de suma importância que a gente troque o nosso equipamento. Beleza, galerinha? Então é isso. Hoje foi a nossa 14ª videoaula, falando um pouquinho sobre a parafina, falando um pouquinho sobre o leste, a importância dos dois, da utilização correta dos dois, tá bom? E conservação também. Então espero que fiquem todos bem, espero que tenham gostado da aula de hoje, né? E continuem seguindo a gente nos nossos vídeos, lá no canal da Prefeitura, do canal do YouTube. Vai lá, galerinha, dá o like, dá a sua opinião, né? E
vamos continuar assistindo e prestigiando os professores que fazem esses vídeos aí com um super carinho, super cuidado para vocês, tá bom? Então fiquem todos bem, se saírem de casa use a máscara, né? Vamos se cuidar aí, galera, porque a doença tá aí, a gente tá com menos risco, mas a doença ainda tá aí, ainda existe, é uma realidade, infelizmente. Então vamos se cuidar para que a gente possa passar por isso com muita saúde, tá bom? E muita sabedoria e muita paciência também. É isso, galera. Fiquem em casa, fiquem em movimento sempre. Até a próxima aula. Valeu!